O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrada a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós devemos viver segundo o que ensina Deus, segundo o que ensina Jesus, segundo o que ensina as Escrituras, e não segundo a vontade dos homens. Olha, meu querido irmão, irmã, ainda hoje, quanto farisaísmo, não é verdade? Quantos fariseus espalhados aí no meio de nós. Nós vemos muitos que falam, exortam, mas eles mesmos não vivem, não é? São como que sepulcros caiados, por fora até parece muito bonito, mas por dentro não tem nada de Deus, não tem nada de verdade, é puro osso. Olha, meu irmão, minha irmã, nós precisamos seguir, não é, segundo a vontade de Deus. Nós precisamos viver segundo os preceitos de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Lavar as mãos, não é, antes de almoçar, antes de comer uma fruta, é higiene e devemos fazer isso mesmo, não é? Devemos nos cuidar, sim, mas de que adianta, não é, nós tomarmos uma atitude assim, se nós não agimos segundo a vontade de Deus? De que adianta vamos dizer
purificar o corpo se nós não purificarmos a alma, não é verdade? Olha, que Jesus dá o exemplo aqui dos pais, né? Quem amaldiçoa ou o pai ou a mãe deve morrer. É os mandamentos, não é, que veio de Moisés, mas vós ensinais ao contrário. Vós dizeis, o sustento, né, que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrada a Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós brigamos, não é verdade? Por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de coisas materiais, não é? Quantas vezes nós julgamos os nossos pais no asilo e nós ficamos ali, não é? Com aquele dinheirinho aplicado ali para cuidar deles. Eu digo asilo, né? Mas é uma casa de idosos. A gente gasta fortuna ali para ficar livre dos pais. Tudo isso, meus queridos, se for com essa intenção, nós estamos fugindo ao mandamento de Deus, porque Deus vai dizer, né? Feliz aquele que cuida do seu pai na velhice. Não o desprezeis, cuidai, dai a ele o conforto, mesmo que ele não esteja raciocinando bem, como pai, não é, que te deu a vida, você precisa cuidar. Mas os fariseus não, está dizendo que essas pessoas, não precisam ser cuidadas. Assim Jesus vai dizer, vós esvaziais a palavra de Deus com essa tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Meu irmão, minha irmã, é sério, é muito sério. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos viver a palavra de Deus, vamos praticar a palavra de Deus no sentido pleno da palavra e não usá-la como subterfúgio, como bem próprio. Assim nós estamos sendo fariseus, assim nós estamos sendo os hipócritas. Eu te peço, meu querido irmão e irmã, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir a exortação de Moisés, quando ele diz, quem amaldiçoa pai ou mãe deve morrer. Mas vós ensinais que quem agir segundo a vontade dos homens está cumprindo com os deveres humanos. Meu irmão, minha irmã, é muito triste nós vermos quantas famílias aí degradadas, quantas famílias aí, que não dão valor aos pais que têm, quantas famílias aí que não aguentam mais cuidar da mãe, cuidar do pai, quer ver livre deles, te deu a vida, Deu a vida por nós, meus queridos, e nós então, é um exemplo aqui que Jesus está dando, mas este exemplo serve para nós como reflexão, para que nós tenhamos coragem de viver segundo o Evangelho, e que assim seja. Amém.